Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Hoje, o tema, olha, mexe com todo mundo que trabalha ou emprega no Brasil. Saúde mental e emocional no ambiente de trabalho. Os números são, chocantes, né? Em 2024, o Brasil bateu o recorde de afastamentos por transtornos mentais. Foram mais de 72 mil licenças. É um aumento de quase 70% sobre o ano anterior. É muita gente, né? Muita gente, e reflete uma realidade que não dava mais para ignorar. Exato. E parece que a legislação finalmente está se movimentando para valer sobre isso. A norma regulamentadora número 01, a famosa NR01, que é tipo a base de tudo em segurança e saúde no trabalho, foi atualizada. A gente deu uma boa olhada em vários materiais, né? Desde o texto oficial da norma, guias de como implementar, artigos explicando, até uns que tentam quebrar alguns mitos que já surgiram. A ideia aqui é entender o que realmente importa nessa mudança. Isso. E o ponto central, assim, o coração da mudança é a inclusão clara, explícita, da obrigatoriedade de gerenciar os riscos psicossociais. Isso tem que estar dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. Ou seja, né, fatores como assédio, aquela pressão maluca por meta, ambiente tóxico, tudo isso agora oficialmente precisa ser identificado, avaliado e controlado pelas empresas. Deixou de ser só um nice to have, sabe? É obrigatório. Cimento, né, de que a cabeça das pessoas, a saúde mental faz parte sim da segurança do trabalho e tem consequências sérias para o negócio. Vamos então desembrulhar isso. O que é essa NR01? O que mudou exatamente? Por que agora? E o principal, né? O que as empresas precisam fazer na prática. Ah, e tem um detalhe que me chamou a atenção. Parece que tem uma confusão sobre o prazo final para tudo isso. A gente tenta esclarecer isso também. Para começar, para quem talvez não esteja tão familiarizado, o que é exatamente a NR01? Assim, de forma simples. Olha, pensa na NR01 como a, digamos, a mãe de todas as outras NRs de segurança e saúde. Ela que dá as regras gerais do jogo, sabe? Define para quem valem as normas, quais os conceitos básicos e estabelece a estrutura do gerenciamento de riscos ocupacionais. E quem tem que seguir? Bom, basicamente quase toda empresa ou órgão público que tenha empregado com carteira assinada, seja na cidade, no campo, não me importa muito o tamanho ou o setor. Ela é a base de tudo. Entendido. A base geral. E o que está gerando mais discussão agora é essa parte dos riscos psicossociais. Por que essa mudança específica agora? Parece que era algo que já se falava, mas não era tão formalizado, é isso? Exatamente. Não era tão explícito na NR01, embora já houvesse outras discussões e normas sobre temas relacionados como assédio. A portaria MTE 1419, de agosto de 2024, foi a que colocou o dedo na ferida, alterando o capítulo 1.5. Foi ela que incluiu o subitem 1.5.3.1.4, que diz com todas as letras: fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho devem ser considerados no GRO e, claro, documentados no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. E por que agora? São vários fatores, né? Os números de afastamento que você falou que são alarmantes, uma pressão social maior por ambientes mais saudáveis e também, sejamos realistas, a conta chegou. O custo financeiro disso para as empresas é enorme. Que custo? Fala um pouco mais disso. Absenteísmo, né? Gente faltando, presenteísmo, que é talvez pior. A pessoa tá lá, mas não rende, tá esgotada. E, claro, processos trabalhistas que podem custar uma fortuna. Então, a motivação é um misto de preocupação com as pessoas e com o próprio negócio. Faz todo sentido essa conexão. E a questão do prazo? Eu vi em alguns materiais, acho que no RT Informa, num guia Mitos e Verdades também, falando de maio de 2025. Mas você mencionou que teve coisa depois. Fiquei meio, perdido nisso. Pois é, esse ponto é crucial e gerou muita confusão mesmo, você está certa. Várias fontes, principalmente as que saíram logo depois da portaria de agosto de 2024, ali por setembro, outubro, falavam mesmo em 26 de maio de 2025, como o prazo final para essa adequação dos riscos psicossociais. Só que, e esse só que é importante, quando a gente vai na fonte primária, no texto oficial da NR1, lá no site do governo,
governo, a gente encontra uma atualização mais recente. É a portaria MTE número 765, de 15 de maio de 2025. E essa portaria mais nova, ela adiou a vigência especificamente dessas alterações do item 1.5, que é onde entram os riscos psicossociais. O prazo foi jogado para 26 de maio de 2026. Ah, então 2026. Nossa, um ano a mais. Exato, mas é fundamental, assim, crucial mesmo que as empresas confirmem essa data na publicação oficial mais recente do Ministério do Trabalho e Emprego. Não dá para confiar em notícia velha ou material que não foi atualizado, sabe? O risco de perder o prazo é real. Ótimo esclarecimento. Então, pelos lados mais recentes que a gente achou na fonte oficial, o prazo seria maio de 2026, mas com aquele asterisco gigante. Sempre confirme no Diário Oficial ou no site do governo. Beleza. Esclarecido isso, vamos voltar aos riscos em si. O que são, na prática do dia a dia, esses riscos psicossociais? São aqueles fatores do trabalho que podem, digamos, pesar na cabeça e no emocional das pessoas, sabe? Ligados a como o trabalho é organizado, como são as relações sociais ali dentro e o que a tarefa em si exige, e que podem causar estresse, ansiedade, burnout, depressão, até problemas físicos decorrentes disso. Os exemplos que as fontes trazem são bem do nosso cotidiano, infelizmente. Assédio moral, assédio sexual, claro, mas também aquela pressão por meta que parece inatingível, sabe? Sobrecarga de trabalho constante, sente que não tem autonomia nenhuma para fazer seu trabalho. Falta de controle, né? Isso, falta de controle, falta de apoio do chefe, dos colegas, uma comunicação que é agressiva ou simplesmente não existe, jornadas que não acabam nunca, que te impedem de ter vida fora dali, e aquele clima pesado, tóxico de desconfiança, fofoca, falta de respeito. Tudo isso entra no pacote. E um ponto importante, que um dos materiais, o Mitos e Verdades, reforça bastante. Gerenciar isso não é mais só legal ter ou uma boa prática. Agora, com a NR1 atualizada, é obrigação legal, tá na norma. Deixou de ser recomendação? Exato. E a própria NR1 reforça outras coisas. O dever do empregador de ouvir os trabalhadores na hora de definir as medidas de prevenção, por exemplo. E para quem tem CIPA, que agora também é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, tem exigências bem específicas. Como o quê, por exemplo? Tem que ter regras claras de conduta sobre assédio e violência, precisa ter canal de denúncia anônimo que funcione de verdade e dar treinamento todo ano para todo mundo sobre isso. E do lado do trabalhador também tem o direito reforçado de parar o trabalho se sentir que tem um risco grave e imediato para a vida ou para a saúde dele. Entendi. A coisa ficou mais estruturada, mais séria mesmo. Então tá, a empresa tem que incluir essa análise dos riscos psicossociais lá no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos. Mas como que isso funciona na prática? Não é só escrever lá risco de estresse, imagino. O processo do GROP e PGR mudou muito. O processo geral do GRO, que a gente documenta no PGR, continua seguindo aquela lógica. Identificar perigo, avaliar risco, controlar, monitorar. Isso não mudou na essência. Mas a atualização da NR1 trouxe, sim, mudanças importantes, principalmente por trazer os riscos psicossociais para dentro desse ciclo de forma explícita. Em vez de a gente ficar aqui detalhando cada númerozinho de subitem, que pode ficar meio chato e técnico, acho que vale a pena focar nas grandes mudanças de mentalidade, nos shifts que a norma está pedindo, sabe? Boa ideia. Quais seriam esses shifts? Primeiro, eu diria que o olhar ficou mais amplo. A identificação de perigos agora tem que pensar nos psicossociais. Não dá mais para focar só no barulho, na poeira, no risco de cair da escada. E tem até uma etapa nova, interessante, que é o levantamento preliminar de perigos e riscos, para tentar pegar logo de cara aqueles riscos mais óbvios que pedem ação urgente. E como se identifica risco psicossocial nesse levantamento? Aí entram várias ferramentas. Questionários validados, as fontes citam alguns exemplos, como os da Loyalty Therapy, mas tem vários no mercado e na academia. Entrevistas, conversas em grupo, observar o dia a dia do trabalho, analisar dados que a empresa já tem, como taxa de absentismo, de rotatividade, queixas no canal de ética. É um trabalho de investigação mesmo.
O segundo shift é mais rigor na avaliação. Não adianta só dizer, o risco aqui é alto. A norma agora exige que a empresa documente como ela chegou a essa conclusão. Quais critérios usou para definir se o risco é alto, médio ou baixo em termos de severidade e probabilidade. E como ela decide o que fazer com base nisso. Tem que estar escrito. E para risco psicossocial especificamente, tem que olhar para as demandas da tarefa e ver se as medidas de prevenção que existem já são boas ou não. Documentar o critério, isso é chave, então. Fundamental. Terceiro shift, mais participação. A norma bate muito na tecla de ouvir os trabalhadores. Eles têm que ser consultados sobre como eles percebem os riscos, têm que participar do acompanhamento para ver se as medidas de controle estão funcionando. A CIPA também tem um papel mais ativo nesse acompanhamento e tem uma novidade. A empresa precisa dar um treinamento básico sobre o GRO para os trabalhadores, para eles entenderem o que está acontecendo. Faz sentido, para não ser algo imposto de cima para baixo. Exato. E o quarto shift é um foco maior na ação e na prevenção. Por exemplo, o número de pessoas expostas a um risco agora é um critério para aumentar a prioridade da ação no plano. E a parte de preparação para emergências agora exige que se façam exercícios simulados periodicamente e tem que guardar prova de que fez. Outra coisa, a análise de incidentes não é só para quando acontece um acidente ou doença. Agora tem que analisar também os eventos perigosos, aqueles quase acidentes que poderiam ter sido graves. Interessante essa dos quase acidentes. Então, o resumo da ópera não é só adicionar um capítulo de estresse no PGR antigo. É preciso integrar essa visão psicossocial em todo o ciclo, com mais critério documentado, mais gente participando e um foco real em evitar que o problema aconteça, não só remediar. Mas, sendo bem prático agora, como que uma empresa, uma empresa média, consegue medir de forma objetiva coisas como pressão excessiva ou falta de apoio da liderança? Isso parece um desafio gigantesco, não? Essa subjetividade toda. É um desafio. Sim, não vou negar. A subjetividade está ali, faz parte desses riscos. Mas olha, o objetivo não é ter um número cravado, tipo 50 decibéis de pressão como a gente mede ruído. Não é isso. A ideia é usar uma combinação de métodos. Questionários validados, por exemplo, eles usam escalas. Tentam transformar percepções em algo mais quantificável, padronizado. As entrevistas, os grupos focais trazem a história, o contexto, a riqueza do qualitativo. Aí você junta isso com dados mais duros, taxa de turnover em certo setor, número de atestados por motivo X, queixas que chegam no canal de denúncia. Cruzar informações. Exatamente. Cruzar informações de fontes diferentes para ter um quadro mais fiel. A norma não te dá uma fórmula mágica de cálculo. O que ela exige é que a organização defina e documente os seus critérios e use ferramentas adequadas para identificar e avaliar esses riscos, olhando para a realidade daquele trabalho específico. A chave é ter método, ser consistente e combinar o olhar qualitativo com o quantitativo. Entendi. Não é fácil, mas é factível com método e combinação de ferramentas. Ok. Agora, vamos para o lado menos agradável. E se a empresa decidir ignorar tudo isso? Muito complicado, deixa para lá. Quais são as consequências reais, além de, estar fora da lei? As consequências podem doer bastante no bolso e na reputação. Primeiro, tem as multas administrativas, que o fiscal do trabalho pode aplicar. As fontes que a gente viu, como o material da Loyalty, citam valores que variam muito. Depende do tipo de infração, do tamanho da empresa, quantos funcionários afetados, mas dão exemplos que podem ir de uns R$ 1.800 até mais de R$ 180 mil por cada item descumprido. Imagina várias infrações juntas. Pesado. Sim. Segundo, e talvez até mais impactante financeiramente, é o risco de processos na Justiça do Trabalho. Pedidos de indenização por dano moral, por causa de assédio, por adoecimento mental ligado ao trabalho. Isso tem aumentado muito. E as indenizações podem ser bem altas. Dezenas, centenas de milhares de reais. Às vezes até mais. Nossa. Terceiro, o material Mitos e Verdades aposta que a fiscalização no Ministério do Trabalho vai ficar mais atenta a esse ponto específico dos riscos psicossociais. E por último, algo que às vezes a empresa não calcula direito:
o dano para a imagem. Hoje em dia, com rede social, com sites tipo Glassdoor, a reputação de uma empresa como lugar para trabalhar pesa muito. Uma fama de ambiente tóxico que não cuida das pessoas afasta talento bom e dificulta segurar quem já está dentro. O cenário de não cumprir a regra parece bem ruim mesmo. Mas vamos virar a moeda. Olhando pelo lado positivo, quais são os ganhos concretos que dá para ver no dia a dia para a empresa que decide abraçar essa mudança? Não só para cumprir tabela, mas para fazer direito. Tem benefício além de não tomar multa? Com certeza. E é aí que tá pulo do gato, sabe? Olhar só para o custo da multa é uma visão muito limitada. Todas as fontes que a gente analisou concordam. Investir na gestão séria dos riscos psicossociais traz vantagens competitivas de verdade. A gente está falando de quê? Primeiro, melhora do clima organizacional. Um ambiente onde as pessoas se sentem mais seguras psicologicamente, mais respeitadas, gera mais confiança, mais colaboração, mais gente vestindo a camisa de verdade. Isso impacta a produtividade, imagino? Diretamente. O que nos leva ao segundo ponto. Redução de custos escondidos. Diminui a rotatividade, o tal do turnover, e contratar e treinar gente nova custa caro. Diminui o absenteísmo, as faltas, e diminui também o presenteísmo, lembra? Aquela pessoa que está lá de corpo presente, mas a cabeça está longe, está esgotada, não produz direito. Isso é um custo enorme e invisível. Faz sentido. Terceiro, aumento da produtividade e da qualidade. Pessoas menos estressadas, mais apoiadas, tendem a errar menos, a ser mais criativas, mais focadas no trabalho. E quarto, fortalecimento da marca empregadora. Uma empresa conhecida por cuidar do bem-estar das pessoas atrai os melhores talentos mais fácil e retém quem já está lá. E isso melhora a imagem para fora também, para cliente, para a sociedade. Mostra que é uma empresa responsável. No fim das contas, não é um gasto, é um investimento. Um investimento na saúde das pessoas e na sustentabilidade do próprio negócio a longo prazo. Essa visão do investimento muda tudo, né? Mas aí vem a pergunta: quem puxa isso dentro da empresa? Quem é o dono dessa agenda? Fico pensando se não acaba caindo tudo no colo do pessoal da segurança do trabalho, o SESIMET, ou talvez do RH. Isso funciona assim na prática? Olha, esse é um ponto super importante e um mito que a gente precisa derrubar, como um dos materiais que lemos, o Mitos e Verdades, ressalta bem. A gestão dos riscos psicossociais não pode ser responsabilidade de um departamento isolado. Não funciona. Tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Começa lá em cima, com a alta direção dando exemplo, definindo que isso é importante, liberando recurso. O RH tem um papel muito mais estratégico agora. Não é só contratar e demitir. As lideranças, os chefes de todos os níveis, são peças-chave porque são eles que estão ali no dia a dia com as equipes. O gestor direto, né? Exatamente. O gestor direto tem um impacto imenso. O SESMET, onde entra com o conhecimento técnico de saúde e segurança. A CIPA, com o seu novo foco em assédio, também é um canal importante de comunicação e vigilância. E os próprios trabalhadores têm que participar, dar feedback, apontar problemas. É um esforço conjunto, sabe? Interdisciplinar. Psicólogo organizacional ajuda muito, claro, tem ferramentas para isso, mas a gestão é de todo mundo. A norma também se preocupa com a relação entre empresas, quando tem terceirização, por exemplo. Exige que a empresa que contrata e a contratada troquem informações sobre os riscos ou até integrem seus PGRs. É uma cadeia de responsabilidade. E tem alguma diferença para a empresa pequena ou todo mundo entra na mesma regra? Tem algumas diferenças importantes para facilitar para alguns. O MEI, o microempreendedor individual, ele está dispensado de fazer o PGR. Já as microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP, que são aquelas de graus de risco 1 e 2 na classificação da NR4 e que declararem digitalmente que não têm certos riscos físicos, químicos ou biológicos, elas podem ficar dispensadas de elaborar o PGR e também o PCMSO, que é o Programa de Saúde Médica. Mas atenção aqui, mesmo dispensadas do PGR e PCMSO nessas condições, elas não estão livres de cumprir o resto das NRs que se aplicam a elas.
e, principalmente, continuam obrigadas a fazer os exames médicos dos funcionários e emitir o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. A dispensa é do programa, não das obrigações gerais de saúde e segurança. Entendido. É um tratamento diferenciado, mas com limites. Bom, foi muita informação, informação densa, mas acho que muito importante. Vamos tentar amarrar os pontos principais aqui para o pessoal que acompanhou a gente. Primeiro, a NR01 atualizada tornou a gestão dos riscos psicossociais, pensa em assédio, estresse crônico, sobrecarga, ambiente tóxico, uma obrigação legal para quase toda empresa no Brasil que tem funcionários CLT. Segundo, o prazo final para essa adequação, olhando a fonte oficial mais recente que a gente encontrou, parece ser 26 de maio de 2026. Mas, pelo amor de Deus, confirmem isso nos canais oficiais do governo, porque a informação pode mudar ou ter detalhes específicos. Não confiem só no que ouviram aqui ou leram em material antigo. Terceiro, para se adequar, não é só pro forma. Tem que integrar essa gestão no ciclo todo do GRO e documentar no PGR. Isso significa identificar esses riscos, avaliar usando critérios claros e documentados, controlar as causas lá na raiz, monitorar se as ações estão funcionando e fazer isso com a participação dos trabalhadores e da CIPA. Quarto, ignorar isso pode custar caro. Multas pesadas, processos trabalhistas, dificuldade para atrair e reter gente boa, mancha na reputação. Mas, por outro lado, quem leva a sério e cuida da saúde mental no trabalho, colhe frutos. Ambiente melhor, menos custo com turnover e absenteísmo, mais produtividade e imagem fortalecida. É um investimento estratégico. Pensando em tudo isso, qual a mensagem final? O que essa mudança toda realmente sinaliza para a gente? Olha, para mim, sinaliza um avanço muito importante. É o reconhecimento formal, legal, de que a saúde mental não é um assunto secundário, um luxo ou um problema pessoal do trabalhador que ele tem que resolver sozinho. Não. É parte integral, indissociável da saúde e segurança no trabalho. Ponto. Essa mudança empurra as empresas, queiram elas ou não, para além daquela conformidade mínima, sabe? Ela aponta para a necessidade urgente de construir culturas e ambientes de trabalho que sejam genuinamente mais saudáveis, mais seguros psicologicamente e, por consequência, mais sustentáveis e produtivos a longo prazo. É um chamado para a gente repensar como o trabalho é organizado e, principalmente, como as pessoas são tratadas dentro das empresas. Excelente ponto. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação no ar. E se as empresas não olhassem para isso só como mais uma obrigação, um fardo a cumprir, e se vissem como uma oportunidade real? Como seria ir além do que a NR01 exige? Integrar o bem-estar psicossocial de verdade na estratégia do negócio, na cultura do dia a dia, nas decisões de liderança. Que tipo de valor humano, financeiro, de inovação, de engajamento isso poderia destravar? Fica aí a reflexão para todo mundo. Muito obrigado pela companhia de todos nessa nossa análise detalhada.